Bom dia a todos. Nós vamos iniciar mais um trabalho nesta casa. Hoje a preleção está a cargo da Ana. Então vamos elevar os nossos pensamentos, lembrando a figura extraordinária de Jesus. E rogar a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, fortalecendo-nos na fé, na confiança nele, para que essa nossa caminhada, essa nossa jornada aqui na Terra, seja de muito aprendizado e de muitas conquistas espirituais, para que no dia em que retornarmos à pátria espiritual, possamos levar uma bagagem. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva, e ao repetirmos a Tua prece, Senhor, daremos assim por iniciada esta reunião. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentação, livra-nos do mal, hoje e sempre. Queremos lembrar também do nosso companheiro, do nosso irmão, presidente desta casa, que se encontra adoentado. Vamos fazer também uma vibração nesta manhã, em benefício dele, para que prontamente ele possa retornar a esta casa. Lembrando da nossa mentora, Benedita Fernandes, que ela também possa ajudá-lo neste momento difícil da sua caminhada. Que a paz esteja com todos, com a palavra Ana. Bom, como todos nós sabemos, há 2000 anos atrás, Jesus veio aqui e esteve entre nós. E muitas vezes nós esquecemos de prestar atenção. Está ouvindo, Luiz? Vocês estão ouvindo? O que é o microfone? Vocês estão ouvindo? E muitas vezes nós esquecemos de prestar atenção que Jesus, ele fez várias curas. Só que entre todas essas curas, foi necessário que fossem até Jesus. Jesus não foi direto no doente. Muitas vezes, os doentes, a maioria das vezes, o próprio doente ia atrás de Jesus, ou então um familiar, um amigo dele se aproximava. Então, aí fica o nosso convite, né? Nós que devemos ir até Jesus. Tanto é que ele nos diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas muitas vezes a gente esquece como ir até Jesus. E um dos próprios ensinamentos que ele mesmo também nos deixa, de como ir através dele, que ele nos lembra que ele é o caminho, a verdade, a vida, ele mostra pra gente que ele orou. Nós sabemos que ele ora por nós todos até hoje. E o segundo conselho que ele nos dá é orai e vigiai. Segundo, ora, tem muitos outros, né? Então, nós esquecemos que a oração, ela é uma ferramenta de importantíssima função. E ela serve para todos os momentos felizes, momentos de tristezas, momentos de ansiedade, de medo, e também para todos os minutos. E também, muitas vezes a gente não repara, mas assim, a prece, ela serve para qualquer pessoa, branco, preto, rico, pobre, qualquer um, morto ou vivo. Todos nós precisamos da oração. Inclusive, André Luiz, nos livros dele,
vários livros, o tempo todo é feito uma oração. Os próprios espíritos que já são superiores, eles precisam da oração. Só que muitas vezes nós usamos a oração de forma errada. Muitas vezes a gente fica achando que é uma troca, que se eu fizer tal coisa, Deus vai me dar isso, que ou é um passaporte, ó, eu fui na missa, eu vim na igreja essa semana, eu vim aqui no centro, ó, vou ter uma semana só de coisa boa. Ou então, que para fazer uma oração eu preciso ficar falando 2 horas em seguida, que eu não vou rezar agora, porque vou ter que começar, vou ter que usar palavras difíceis, vai demorar muito tempo. Ou então que, ó, aqui não é um local apropriado, porque eu não estou ajoelhando, para orar eu preciso colocar as 2 mãos assim. E não é bem isso. Nós ainda nesse meio que a gente usa a oração de jeito errado, nós achamos que é só pedir. Só que muitas vezes a gente pede de forma errada, né? A gente pede, que eu consiga um carro, que eu consiga uma casa melhor. A gente fica tão preocupado com coisas materiais que isso não tem importância. E a gente esquece também que na própria oração do Pai Nosso, Cristo nos ensina que seja feita a tua vontade. E muitas vezes a gente fala, eu rezo, mas Deus não me atende. A gente esquece que é a vontade dele, não é a minha vontade. Então, o que é a prece? A prece, ela é o melhor recurso, ela é um abrigo, é se abrigar em Deus, é confiar, é um refúgio, é ter segurança em Deus. E ela também é uma ponte entre eu e Deus. Ela é um diálogo de amigo para amigo, só que muitas vezes a gente também, na hora de fazer a prece, a gente imagina que, vou falar com Deus, mas Ele está tão longe. Não está. A gente esquece que Ele está muito mais próximo do que nós imaginamos. E para fazer a prece, nós esquecemos também de nos concentrar. Eu coloquei aqui que muitas vezes o problema é que a gente tem toda a prece, tá aqui dentro de nós. O mudo, ele pode fazer. Por quê? A prece é o pensamento. O morto pode fazer, é o pensamento aqui dentro da gente. E a gente está com tudo na mão. Como se eu tivesse aqui, ó, com o alho, o arroz cru, a água, tudo para preparar o arroz, o fogo, o sal, coloco tudo dentro da panela. Só que na hora de eu ligar ali a panela, acender o fogo e cozinhar o arroz, o que eu faço? Desligo o fogo. É assim o que a maioria de nós fazemos o tempo todo. Ao invés de se concentrar em nós mesmos para fazer a prece, a gente vai ali e apaga o fogo, né? Fala 2, 3 palavras e apaga o fogo. Estava até agora conversando com o Carlinhos, quantas vezes a gente começa a orar, daí você começa, daqui a pouco vai um sono, às vezes a gente está falando aquela oração já pronta, começa, e por que dá o sono? Porque a gente não está concentrado em nós mesmos. Então, a Madre Teresa, ela nos dá um exemplo de prece que eu acho muito interessante. Diz que perguntaram para ela, falaram assim: Madre, o que a senhora fala quando a senhora ora? Ela respondeu: eu não falo nada, eu só escuto. Daí tornaram a perguntar, falaram: então, o que a senhora escuta? Ela falou: o que ele te fala? O que Deus fala para a senhora? O que a senhora escuta? Ela respondeu: Ele não fala nada, Ele só me escuta. Daí às vezes a gente fica pensando: meu Deus, que confusão. Só que a gente esquece. Aqui ela está mostrando que uma prece não precisa palavras. É só a batida do coração. É só sentir o coração.
Então, a prece, ela não precisa de fórmulas, não precisa ser usar palavras lindas, não precisa ser decorada. Não, tem que ser um diálogo íntimo entre você e Deus. Diz que tem uma frase que fala assim, que se os médicos soubessem o poder que tem as palavras, ele curaria só com as palavras. A ciência já mostrou pra gente sobre o pensamento. A gente vê na internet vários vídeos aí sobre a importância do pensamento positivo. Que você pensando positivo, você atrai positivo. Então, e a prece? Temos também vários estudos que falam que águas que foram fluidificadas, que você só pega um copo de água e você fala, se você rezar, tem um estudo que fala também, que foram feito um teste, chegaram pessoas que se diziam cristãs, chegaram ali e falaram, olha, vocês precisam fazer essa água virar um medicamento, então vocês façam do seu jeito. Diz que alguns foram lá, fizeram aquela prece decorada. Deu um pouquinho de efeito, mas deu. E diz que os ateus, todos que se diziam ateus, ao dar a água para o bichinho tomar, o bichinho teve uma melhora. E daí foram perguntar para os ateus, o que vocês fizeram? Porque vocês conseguiram curar os bichinhos? Eles todos falaram, olha, vocês falaram que eu tinha o poder. Eu só desejei do fundo do meu coração que essa água pudesse beneficiar aquele bichinho, mas apenas isso. Então, imagina o poder. E tudo isso são estudos. Tem o local que foi feito esses estudos, tem tudo na internet. Então, se isso é o poder de uma ação, imagina a prece, quando nós mesmos fazemos a prece. Então, lembrando, a prece é você sentir. A prece é conversar com Deus como se você conversasse com uma pessoa aqui do seu lado, com uma pessoa na sua frente. Até mesmo tem também uma das passagens, de Jesus falando dos fariseus e do publicano, que um chega dentro da igreja e fala, que eu sou isso, e o outro chega com a simplicidade. Então, qual dos dois tinha mais valor a prece? É aquela que é simples, mas que é feita do coração. Então, mais uma vez, a prece nós podemos utilizar o tempo todo, em todos os momentos. Estou feliz? Faça uma prece. Não precisa ser uma prece longa. É só, meu Deus, que dê certo tal coisa. Nesse de orar e vigiar, quantas vezes a gente acaba caindo em alguma armadilha sem perceber, sendo que se você tivesse feito uma prece, teria serenado o seu coração e resolvido. Então, os discípulos também nos mostram, que naquela passagem da tempestade, eles só percebem que Jesus não estava no barco, eles só começam a orar a hora que a tempestade chega. E assim somos nós. Muitas vezes a gente precisa da tempestade para a gente tentar se concentrar um minuto e fazer a verdadeira prece. Então, também a gente tem uma certa ideia equivocada. Muitas vezes a gente escuta sempre alguém dizer que será que Deus vai me amar porque eu rezo, porque eu não rezo, porque minha oração é curta, porque minha oração é simples. Você orar beneficia você mesmo. E o que vai fazer você se aproximar de Deus é a sua simplicidade e o seu coração. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 661, ele nos deixa claro que a prece, ela não muda a natureza
do que vai acontecer, não vai mudar as provações, não muda, mas ela também não oculta faltas. Ah, eu assassinei alguém, agora eu vou fazer uma oração, vou estar perdoada. Não, ela não oculta faltas, mas ela nos dá suporte. Ainda no livro dos Espíritos, ele nos mostra que nós podemos propor 3 coisas pela prece. A primeira é louvar, pedir e agradecer. Muitas vezes a gente só pede, né? A gente esquece tanto de louvar e agradecer. O agradecer é tudo. Mesmo nas dificuldades, agradecer pelo momento que está passando, isso é agradecer, porque o momento está difícil, mas eu estou tendo força, eu estou tendo saúde, eu ainda consigo amparar alguém, eu consigo ajudar. Então, isso nós não devemos esquecer de agradecer. Porém, volto a repetir, não pedir, que às vezes a gente fica pedindo de forma errada. E uma das coisas essenciais que nós devemos pedir, que o livro nos traz e que nós sabemos que a lei divina, Jesus nos ensina, é pedir força, paz, fé, resignação, paciência, ajuda para passar nas dificuldades. Mas daí eu gosto de citar sempre super-heróis, porque eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu já viajei, sabe? Você está assistindo um filme de super-herói, chega ali o super-herói, ele sabe quem é o mal, vai lá e acaba com o mal. E não é assim. Deus vem, Ele nos auxilia, Ele nos dá um suporte. Não é que vai ser mágica que os super-heróis trazem, não, mas vai ter o suporte. Ai, daí, quantas vezes eu volto a repetir, eu falo por mim, eu já disse, ai, parece que eu rezo, a minha oração não tem força, parece que a minha não faz efeito, ou me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou tentando aqui, não saio dessa prova. E então, a gente esquece que a prece mais difícil e com 100% de eficácia, ela se chama orar, mais a palavra ação. Não adianta só você orar, você tem que ter ação. Tem nessas vezes que a gente fala, a minha prece não faz efeito, mas a do fulano faz. Mas você já olhou que o fulano, ele tem ação no bem? Porque não adianta você só ficar ali rezando. Você tem que tentar sair do lugar. Tem aquela história do rapaz que está com a carroça empacada no meio do nada e ele está ali xingando, ele está rezando, Senhor meu Deus, me ajuda que eu consiga desempacar esse cavalo, que eu saia daqui. E os discípulos passam, olham, e o mestre fala, olha, não faz nada não, deixa ele aí rezando. Daí mais pra frente eles encontram um outro, que ele tá ali, revoltado, xingando, mas ele tá empurrando o burro. E o cavalo deles pegam e falam, e agora, o que a gente faz? Ele fala, não, vamos lá ajudar. Mas por que ajudar? Porque ele está tendo ação. Não adianta você só esperar a coisa cair do céu. Você tem que ter ação. Jesus nos ensina, pedir e obtereis. Quer dizer, vamos pedir, mas vamos ter ação. No momento que você tem livre, você está auxiliando o próximo. O auxiliar não precisa você doar tudo que você tem. Não, às vezes você conversar com no ponto de ônibus, você já auxiliou. Às vezes você sorrir para alguém, ou derrubou a carteira, você abaixar, pegar aquela carteira, você já auxiliou. Deus não pede muito pra gente. Então, é essa a diferença da prece do homem de bem. Aquela prece que sempre é atendida, você olha, a pessoa, às vezes ela não tem nada, mas ela está dando ainda o melhor que ela tem. Então, todos nós temos esse potencial de ter as nossas preces atendidas. Porém, depende de nós.
E uma das coisas que também auxilia muito, 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 é a gente se tornar um homem de bem. Como se tornar um homem de bem? Rezar, pedir auxílio para mim mesmo. Pedir para que a gente deixe de ser egoísta, que a gente possa mudar as nossas más inclinações, que a gente possa tentar diminuir ao invés de julgar, falar mal do outro, que a gente possa auxiliar ao invés de reclamar. Na verdade, é mudar as nossas atitudes, que muitas vezes a gente reza, estou rezando aí do fundo do coração, mas a hora que eu vejo um ali pedindo um pão, falo, você não vai trabalhar? Você não está praticando. Nós precisamos orar e praticar. Então, já falei que a prece, para ser uma verdadeira prece, tem que ser dita do coração e que não precisa orar muito, falar muito, ser muito longa. Apenas o que o seu coração sente necessidade. Daí, temos aí como dicas, lembrar que não precisa de fórmula, você precisa apenas se concentrar, mentalizar em Deus. Se for do seu agrado, se ficar mais fácil, imagina que você está em um campo, em um local bonito, que Jesus vem vindo em sua direção para perguntar o que você precisa. E a gente esquece que às vezes a gente reza. E o que você precisa hoje não é a mesma coisa que você precisava 5 anos atrás. As coisas vão mudando. Hoje você está preocupado com a saúde de um ano passado você estava preocupado com um tal problema que o outro estava assim. A gente, tudo vai passando, né? Então, pronto, eu rezei, eu orei, agora eu já sei, todos os meus problemas vai ser solucionado. Eu aprendi a orar, eu vou chegar em casa, eu vou conversar com Jesus, vai ser tudo como passe de mágica? Não. Esse é como uma cirurgia. Às vezes a gente está ali com uma dor em tal determinado lugar, a gente precisa fazer uma cirurgia. Na hora da cirurgia, você vai lá, faz a cirurgia, tudo bonitinho. Acabou a cirurgia, você tem alta, você chega em casa morrendo de dores. Você fala, nossa, não doía tanto. Antes de fazer, parece que eu não sentia tudo isso de dor e agora está aqui doendo, está doendo. Está cicatrizando. Depois que cicatriza, a dor passa. Então, é assim a oração. Às vezes na hora vai doer, só que depois vai cicatrizar. Nós também sabemos que a prece, no meio disso a gente vai entender que a prece é como recarregar as nossas energias. Do mesmo jeito que a gente precisa carregar a bateria do celular, nós precisamos fazer a prece. Pode ser só de manhã, pode ser só à noite. Tudo bem. Você quer fazer na hora do almoço, toda hora, cada 1 hora você vai fazer uma simples prece? À vontade. E a prece, o benefício dela também é como aquela pessoa que está morrendo de frio, está ali congelando de frio. Você chega nela, abraça essa pessoa e automaticamente o corpo quente esquenta o corpo frio. Nunca ao contrário. Olha só, a ciência mostra pra gente aí a perfeição. Pega uma pessoa que está com o pé gelado, encosta em uma que está quente, ela automaticamente esquenta. E é assim a oração. Ela sempre vai te beneficiar de lá para cá. Você sempre vai ser aquecido. Então, Jesus também nos pede para que a gente não se inquiete pelo dia de amanhã e que tudo que a gente pedir em oração vai ser atendido.
Mas tudo mesmo que eu pedi vai ser atendido. Você está pedindo de coração. Isso que você está pedindo vai ser bem para você e para os outros? Porque se for só bem para você, não vai adiantar muito. Agora, se for bem para você e para os outros, vai. Porém, tem também aquela historinha da senhorinha que está ouvindo o rádio e a pessoa fala que Deus não existe. Ela fala, não, existe, eu acredito. Ela liga na rádio e fala, não, eu acredito, eu tenho certeza que Deus existe. E um dono de supermercado está ouvindo aquilo e fala, não, eu vou mostrar para essa senhora que ela não existe. Ligou na rádio, pegou o endereço dela, mandou para ela uma cesta de alimento. E ela falava assim, que ela tinha certeza, porque fazia 7 dias que as crianças estavam sem comer, mas eles estavam fortes, estavam amparados e tinham fé. E esse dono do mercado ficou muito revoltado, ele falou, não, eu vou mandar uma cesta para ela e eu quero que fale que quem mandou não foi Deus, foi o diabo. E assim foi feito. Ao chegar na casa dela, o funcionário pegou e falou, olha, a senhora não vai perguntar quem foi que mandou? Ela fala, não, eu não preciso saber quem é que mandou, porque eu sei que quando Deus pede, até o diabo obedece. Então, todas as nossas preces são atendidas. Porém, como Jesus lá, aquela passagem dos discípulos na tempestade. Os discípulos estavam dentro do barco, estava tudo calmo, tudo tranquilo. Na hora que apertou, eles começaram a orar. E Jesus veio, andando sobre as águas. A nossa solução, o que nós pedimos, vai ser atendido. Porém, muitas vezes, a maioria das vezes, não somos atendidos da maneira que estamos imaginando. Deus sempre nos surpreende. Sempre é o oposto do que nós imaginamos. Mas no final, volto a repetir, passa 5 anos, você vai olhar, o que eu rezava antigamente, hoje eu já não rezo mais. De 2 uma. Porque você já foi atendido. Ou porque realmente aquilo não era necessário. Então eu peguei uma prece, fazia um tempinho que eu tinha preparado ela, e ontem eu tentei procurar de onde eu tirei essa prece, qual foi a fonte, eu não encontrei. Eu só encontrei, eu encontrei delas, várias versões, mas eu não encontrei realmente a fonte, que talvez vocês já conheçam. Eu adorei ela porque ela é simplesinha, curtinha. É a prece da serenidade, que diz assim: Senhor, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, e coragem para mudar aquelas que eu posso, e sabedoria para que eu saiba distinguir a diferença entre elas. A mensagem dessa manhã era isso. E vamos mais uma vez agradecer por essa mensagem de hoje, pela presença de todos, fechar nossos olhos, agradecer a Deus por estarmos aqui, podemos levar um pouco desse amor para casa, para nossos familiares, nossos vizinhos, para aqueles que necessitam, os acamados, que todos possam receber essa luz, esse amor, essa paz de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação,
livra-nos de todo mal, que assim seja.